Existe uma ideia romantizada da liberdade circulando por aí, como se ser livre fosse um estado leve, natural, desejável por todos. Mas a realidade, como apontaram Erich Fromm e Jean-Paul Sartre, é bem mais desconfortável. Muita gente, quando posta diante da verdadeira liberdade, não a suporta. Porque ser livre é, antes de tudo, não ter desculpas. Desde a infância, somos condicionados a obedecer, a seguir ordens, a nos adequar a sistemas. A escola diz o que é certo. A família diz o que é permitido. A sociedade diz o que é sucesso. E quando finalmente crescemos e nos vemos diante do vasto campo de escolhas possíveis, algo dentro de nós estremece. E agora? O que eu faço com tudo isso? Fromm dizia que o ser humano, diante da liberdade, muitas vezes sente uma vertigem. Porque ser livre significa que ninguém vai decidir por você. Que você não tem mais um manual pronto para seguir. Que ao tomar decisões, você também assume os riscos, os erros e as consequências. A liberdade exige maturidade, e essa exigência pode ser mais assustadora do que qualquer prisão. Jean-Paul Sartre, por sua vez, afirmava com brutalidade: o homem está condenado a ser livre. Condenado. Porque não há como escapar da própria responsabilidade. Mesmo a omissão é uma escolha. Mesmo quando dizemos não tive opção, ainda assim tivemos. Só não quisemos pagar o preço. E é aí que surge a grande contradição da alma moderna. Queremos ser livres, mas não queremos lidar com o que a liberdade exige. Queremos ser donos da própria vida, mas preferimos que alguém nos diga o que fazer. Rejeitamos a ideia de prisão, mas no fundo, muitas vezes a desejamos, desde que ela venha com a promessa de conforto. Essa tensão entre o desejo por autonomia e o medo da responsabilidade é o que faz tantas pessoas, diante da liberdade plena, se recolherem. Preferem delegar suas escolhas ao governo, à religião, ao parceiro, à empresa, porque o peso de decidir sozinho é grande demais. E o mais trágico, muitos nem percebem que abriram mão da própria liberdade. Se tornam prisioneiros de estruturas invisíveis, mas altamente eficazes. A necessidade de aprovação, o medo de errar, a busca por garantias, o apego a um papel social. Vivem acorrentados, mas juram que são livres. Essa é a angústia da existência, segundo Sartre e Fromm. Não estamos presos por algemas visíveis, mas por correntes psicológicas, forjadas a partir do nosso próprio desejo de fugir da dor de ser livre. Porque a liberdade, quando é real, não vem com aplausos, vem com silêncio, com incerteza, com escolhas que só você pode fazer. Mas é nesse desconforto que começa a possibilidade de viver de forma autêntica. Porque só quem aceita o peso da liberdade pode colher a leveza de ser verdadeiro. Erich Fromm, em seu livro O Medo à Liberdade, descreve um fenômeno psicológico profundo. O desejo humano por autonomia existe, mas é acompanhado por um medo igualmente intenso, o medo de ficar sozinho com o próprio poder de decisão. E esse medo leva muita gente a buscar refúgios disfarçados de segurança, regras rígidas, autoridades fortes, doutrinas fechadas, qualquer coisa que alivie o peso de ter que escolher por si mesmo. A liberdade plena exige que você seja o autor da sua própria vida. Mas para muitos, isso não é inspirador, é aterrorizante. Porque junto da autonomia vem a responsabilidade radical. E nem todo mundo está preparado para lidar com ela. Fromm identificou que após eventos traumáticos ou em contextos de crise, as pessoas tendem a abrir mão da liberdade em troca de proteção. Foi assim em momentos históricos de ascensão de regimes autoritários, por exemplo. Mas não precisamos olhar para a política para perceber esse padrão. Ele se repete nas famílias, nas relações amorosas, nas empresas.
Sempre que alguém abre mão de decidir e entrega o próprio destino nas mãos de outro, algo ali deixou de ser liberdade e virou dependência. Jean-Paul Sartre complementa esse diagnóstico ao dizer que a liberdade não é uma escolha entre ser livre ou não. Ela é um fato. Estamos condenados à liberdade, dizia ele, porque não temos como escapar da condição de sermos os únicos responsáveis por nós mesmos. Mesmo que a gente se esconda atrás de convenções, papéis, títulos ou ideologias, a verdade é que a cada momento estamos escolhendo, inclusive quando escolhemos não escolher. Esse paradoxo é uma ferida moderna. Queremos ser donos da nossa história, mas frequentemente buscamos pais simbólicos que nos digam o que fazer. Nos sentimos ansiosos diante da vastidão de possibilidades e por isso corremos para modelos prontos de identidade, comportamento, carreira, espiritualidade. Quem sou eu? Deixa de ser uma pergunta existencial e vira uma busca por pertencimento. Em vez de criar um caminho, a maioria quer seguir uma trilha. Em vez de criar sentido, querem que o sentido lhes seja entregue. Mas toda vez que abrimos mão de criar nosso próprio caminho para evitar a dor da dúvida, pagamos um preço altíssimo, a desconexão de nós mesmos. Fromm aponta que, ao evitar a liberdade, entramos num estado de automaton, uma espécie de zumbi moderno que repete o que lhe foi ensinado, consome o que lhe mandam consumir, pensa o que lhe dizem para pensar. E o mais assustador, muitas vezes, com a sensação ilusória de que está fazendo isso por vontade própria. A autonomia real, portanto, não é um presente que se recebe, é um ato de coragem, um esforço contínuo de se responsabilizar, de suportar a angústia das escolhas, de viver sem garantias. Um esforço que nem sempre traz felicidade imediata, mas traz verdade, e com ela, dignidade. Sartre identificou uma armadilha sutil que aprisiona até os que se dizem livres. A má-fé, mauvaise foi. Um auto-engano profundo em que fingimos não ter escolha, quando na verdade estamos apenas fugindo da responsabilidade por ela. É quando dizemos, não posso, quando o que deveríamos dizer é, não quero enfrentar as consequências de fazer diferente. A má-fé é o mecanismo psicológico que nos protege da vertigem da liberdade. Ela nos permite acreditar que somos apenas o que o mundo fez de nós. Eu sou assim porque meus pais foram assim. Não posso mudar porque o sistema não deixa. Sou obrigado a seguir esse caminho porque é o único possível. E assim, nos convencemos de que a vida é uma prisão, quando na verdade temos medo da porta aberta. Essa autoilusão é confortável, mas tem um custo. Nos transforma em personagens de nós mesmos. Passamos a representar papéis que nos isentam de pensar, de escolher, de mudar. E quanto mais tempo atuamos, mais esquecemos quem somos de verdade. Sartre dizia que o ser humano está condenado à liberdade porque não pode deixar de escolher. Até a recusa de agir já é uma escolha. Somos a todo instante obrigados a decidir quem seremos diante do que nos acontece. Mas em vez de reconhecer isso como uma oportunidade, muitos sentem isso como um fardo insuportável. E por isso, preferem fingir que não têm poder para não precisar lidar com o peso de usá-lo mal. Essa é uma das dores centrais da condição humana, saber que somos livres. E mesmo assim, viver como se fôssemos escravos. Escravos da rotina, da opinião alheia, das expectativas, dos medos, das ideologias, dos traumas. Mas há uma saída, e ela começa com um gesto, o de parar de mentir para si mesmo, o de reconhecer a má-fé, encarar os disfarces, desmascarar os eus que você criou para sobreviver. Porque só quando você reconhece que está mentindo é que pode começar a dizer a verdade. Sartre não idealiza a liberdade como algo leve. Pelo contrário,
Ele sabe que viver de forma autêntica exige uma coragem brutal, porque assumir que tudo depende de você, suas escolhas, seu sentido, sua direção, é aceitar viver sem muletas. Mas é justamente aí que mora a dignidade, no fato de que, apesar da angústia, da dúvida e do medo, você ainda pode escolher. E essa escolha é sua, só sua. Erich Fromm, psicanalista e filósofo. Humanista, observou um paradoxo perturbador da condição moderna. Ao longo da história, lutamos por liberdade política, religiosa, econômica, mas quando finalmente nos tornamos livres, muitos de nós não soubemos o que fazer com essa liberdade. E então, fugimos dela. Em sua obra O Medo à Liberdade, Fromm analisa como o ser humano, ao se ver diante da autonomia plena, frequentemente se angustia. Porque com a liberdade vem a solidão, vem a responsabilidade, vem o peso de ser o autor da própria vida, sem garantias, sem comandos externos, sem manuais prontos. A liberdade, que parecia promessa de leveza, vira abismo. E o que fazemos diante desse abismo? Procuramos refúgio. Fromm identificou 3 principais formas de escapar da liberdade. 1. O autoritarismo, quando entregamos nossa autonomia a uma figura de poder. Preferimos obedecer a pensar, nos rendemos ao controle, porque ser dominado é menos assustador do que estar perdido. 2. A destrutividade, quando, incapazes de lidar com a dor da autonomia, atacamos tudo que representa a liberdade, a arte, a dúvida, o diferente. Preferimos destruir o que não conseguimos controlar. 3. A conformidade automática, a mais comum de todas, é quando nos dissolvemos na massa. Vestimos o que todos vestem, pensamos o que todos pensam, rimos do que todos riem, não por escolha, mas por medo de sermos nós mesmos. Fromm via na sociedade moderna uma epidemia de conformismo. Pessoas que, embora livres externamente, viviam como se estivessem presas, repetindo, obedecendo, se anestesiando. E tudo isso por medo. Medo de decidir, medo de errar, medo de não estar à altura da própria liberdade. Mas ele também apontava um caminho, a individuação, a construção de uma identidade própria. Um eu que não é reflexo da cultura, da família ou das ideologias, mas fruto de uma escolha consciente, corajosa, profunda. Essa jornada não é fácil, requer enfrentamento, requer o abandono da ilusão de segurança, mas é a única que nos leva à maturidade real, porque ser livre para Fromm não é apenas romper grilhões externos, é ter a força interna para viver com autenticidade, mesmo quando o mundo inteiro tenta te empurrar de volta para o molde. Muitos acreditam que segurança e liberdade andam juntas, mas o que Erich Fromm e Jean-Paul Sartre mostram é que, com frequência, elas caminham em direções opostas. A segurança que o sistema promete, um salário fixo, uma rotina estável, um papel social reconhecido, costuma cobrar um preço alto, sua liberdade interior. Quantas pessoas vivem num ciclo previsível, confortável, funcional e profundamente vazio? Elas têm o que precisam para sobreviver, mas não têm ideia do que as faria realmente viver. Estão seguras, sim, mas anestesiadas, presas em empregos que não suportam, em relacionamentos que já não fazem sentido, em papéis que nunca escolheram conscientemente. A sociedade moderna criou uma estrutura onde tudo é calculado, programado, rotulado. Desde a infância, somos moldados a seguir caminhos seguros: escola, faculdade, emprego, aposentadoria. A liberdade de escolher outro caminho parece existir, mas é desencorajada, julgada, punida. E com o tempo, aprendemos a confundir estabilidade com sentido. Aprendemos a trocar a liberdade por um lugar na fila. E o mais trágico, passamos a acreditar que foi nossa escolha. Fromm chamava isso de conformidade neurótica.
um modo de existir onde o indivíduo adapta sua mente à estrutura do sistema, mesmo que isso custe sua alma. Ele não se reconhece mais, mas segue, obedece, funciona. Já Sartre, de forma ainda mais crua, dizia que essa ilusão é uma forma de má-fé, um auto-engano onde fingimos não ter escolha para não encarar a angústia de ter que decidir. A verdade é que muitas dessas prisões seguras não têm grades visíveis. São feitas de crenças, de medos, de rotina. São invisíveis, mas eficazes. E nos mantêm onde estamos, não porque não há portas, mas porque temos medo de abri-las. A liberdade verdadeira exige coragem para abandonar a falsa segurança. Exige perguntar: essa vida que levo é realmente minha? E se a resposta for não sei, talvez esteja na hora de fazer silêncio e ouvir o que sua liberdade, sufocada, esquecida, ainda tem a dizer. Ser livre é bonito no discurso, mas aterrorizante na prática. Sartre dizia que o ser humano está condenado à liberdade. Essa condenação vem do fato de que, ao contrário dos objetos, o homem não tem uma essência pré-determinada. Um martelo, por exemplo, foi feito para martelar, mas o ser humano não nasce com um manual, não há destino fixado. Somos livres, radicalmente livres, para construir a nós mesmos. Só que essa liberdade vem com um fardo, a responsabilidade total por quem somos. Não dá para culpar o destino, os pais, o governo, o tempo, a sorte. Diante da liberdade, não há desculpa. E isso assusta. Muitos preferem seguir roteiros prontos, o modelo de sucesso, a religião herdada, a profissão esperada, porque pensar e escolher por si mesmos exige demais, implica em assumir a autoria da própria vida. E isso pode ser solitário. Liberdade, nesse sentido, não é estar rodeado de opções, é estar exposto à vastidão do nada. É olhar para a vida sem muletas e dizer: sou eu quem decide. E aí, a angústia aparece. A vertigem de quem está diante de um precipício sem mapa, sem guia, sem certezas. É por isso que Sartre dizia: o homem é uma paixão inútil, porque busca constantemente preencher o vazio de sua liberdade com algo que o liberte da liberdade. Mas não há nada fora dele que possa cumprir esse papel. Ser livre, portanto, é viver num paradoxo. Queremos a liberdade, mas tememos o que ela exige de nós. Desejamos autonomia, mas odiamos a solidão que ela impõe. Lutamos para sermos nós mesmos, mas sentimos falta das grades que nos explicavam. No fundo, muitos não suportam a liberdade porque ela desnuda. Tira o papel, o título, o script, e revela quem realmente está ali. E às vezes, quem está ali ainda não sabe quem é. Assumir a liberdade é aceitar que talvez sejamos eternos aprendizes de nós mesmos, e que isso, por mais doloroso que pareça, é o único caminho para viver com autenticidade. Se a liberdade é tão desejada, por que tantas pessoas fogem dela? A resposta está na necessidade de segurança psicológica. Erich Fromm, em O Medo à Liberdade, argumenta que o ser humano, ao longo da história, trocou a liberdade por estruturas autoritárias sempre que a responsabilidade de ser livre se tornava insuportável. Ele observou que, diante da angústia de ter que escolher, agir e viver por conta própria, muitos preferem obedecer. E obedecer é confortável. Obedecer é seguro. Quando alguém dita as regras, você só precisa cumprir. Quando o caminho está traçado, você só precisa andar. Quando o mundo é binário, preto e branco, certo ou errado, as zonas cinzentas da consciência não te paralisam. Essa fuga pode se manifestar de formas sutis: fanatismos, dogmas inquestionáveis, idolatria de líderes, adesão cega a grupos políticos, religiosos ou até mesmo ideológicos. Tudo isso serve ao mesmo propósito:
Entregar a própria autonomia em troca da sensação de pertencimento e alívio da responsabilidade. Fromm identificou 2 mecanismos principais dessa fuga. 1. Autoritarismo, quando o indivíduo se submete a uma figura de poder, buscando proteção e direção. 2. Conformismo automático, quando ele se dissolve no coletivo, fazendo o que todos fazem para não ter que pensar por si mesmo. Esses mecanismos criam uma ilusão de liberdade, porque você sente que está seguindo algo maior, quando na verdade apenas deixou de se escutar. E quanto mais o mundo exige pensamento crítico, mais tentadora se torna essa fuga. Sartre dizia que o homem que se recusa a assumir sua liberdade vive em má-fé, uma espécie de auto-engano existencial. Ele mente para si mesmo, dizendo que é o que esperam que ele seja, que faz o que precisa fazer, que a vida é assim mesmo. Mas no fundo, ele sabe, ele sente, ele intui que algo está fora do lugar. Esse tipo de fuga, embora confortável, cobra um preço altíssimo, o esvaziamento da existência. Viver para agradar, obedecer ou repetir é existir sem alma. É sobreviver por fora e se apagar por dentro. E, ironicamente, essa fuga da liberdade nos prende a um novo tipo de prisão, mais sutil, mais invisível, mais difícil de escapar. A prisão da negação de si mesmo. No final de tudo, sobra apenas uma escolha. Ou você vive sob as expectativas alheias, escondido atrás de máscaras e justificativas, ou você assume o risco e o peso de ser quem realmente é. Jean-Paul Sartre dizia que estamos condenados à liberdade. E isso soa como uma sentença, porque ao dizer que somos livres, ele não está oferecendo um presente, está revelando uma condição inevitável. Não existe desculpa. Você pode culpar seus pais, sua cultura, o governo, sua infância ou suas crenças. Mas no fim, é você quem escolhe. Mesmo quando não escolhe, já está escolhendo. Porque a omissão também é uma decisão. É aqui que a liberdade se torna um fardo, porque ela exige algo que poucos estão dispostos a sustentar: responsabilidade radical. Não há roteiro, não há manual, não há garantias. E é exatamente por isso que essa liberdade é tão grandiosa. Porque ela não apenas te entrega o direito de existir como quiser, ela te chama a ser autor da própria vida, a escrever com sangue e coragem a sua história, a ser fiel ao que pulsa em você, mesmo que isso custe a admiração dos outros. Essa é a solidão do homem livre, não ter a quem culpar, mas também é a sua força, não precisar mais pedir permissão. Assumir essa liberdade é aterrador, mas também é libertador, porque ao atravessar essa angústia, você descobre que a autenticidade não está no que você mostra, mas no que você sustenta quando ninguém mais aplaude, no silêncio em que suas escolhas ainda fazem sentido, no espelho em que você se reconhece sem vergonha. Viver com liberdade é ser, enfim, inteiro, e isso não tem preço. No fim, o que resta é você com você mesmo, sem desculpas, sem máscaras, sem muletas. A liberdade que Sartre descreve não é uma fantasia romântica, é um chamado brutal à consciência, um grito silencioso dizendo: ninguém vai viver por você, ninguém vai escolher por você, ninguém vai salvar você da sua própria existência. E por mais que essa revelação doa, ela também liberta, porque quando você entende que é o único responsável por dar sentido à sua vida, tudo muda. A dor muda, a solidão muda, a forma como você se levanta de manhã muda. Você não espera mais ser escolhido, você se escolhe. Você não vive para agradar, vive para ser inteiro. Então, talvez essa seja a pergunta que você precise se fazer hoje. Você quer continuar se escondendo atrás do conforto das correntes?
Ou está pronto para o peso glorioso da liberdade? Se essa reflexão tocou algo em você, compartilhe com alguém que também está nessa jornada de despertar. Deixe seu comentário. Em que momento da sua vida você sentiu o peso ou a bênção da liberdade? Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui a gente não entrega respostas fáceis, a gente provoca as perguntas certas. Nos vemos no próximo episódio. Até lá. Viva com coragem.